Pare de viver na escassez. Reprograme sua mente para prosperar. Essa frase pode parecer simples, mas ela carrega uma das viradas mais importantes para quem deseja mudar de vida. Porque a escassez não é apenas a falta de dinheiro. Escassez é um estado mental. É uma forma de olhar para a vida. É uma lente invisível que faz você enxergar limite antes de enxergar possibilidade, medo antes de enxergar oportunidade, perda antes de enxergar crescimento. Muita gente acredita que vive na escassez apenas porque não tem recursos suficientes. Mas muitas vezes a escassez começa antes da conta bancária. Ela começa na forma como a pessoa pensa, sente, decide, se posiciona e interpreta o mundo. A mente em escassez vive perguntando: e se faltar? E se eu perder? E se não der certo? E se eu não conseguir? E se eu não for bom o suficiente? E se o outro conseguir e eu ficar para trás? E quando essas perguntas se repetem por muito tempo, elas deixam de ser apenas pensamentos passageiros. Elas viram um padrão interno. Viram uma programação. Viram uma maneira automática de existir. A pessoa até deseja prosperar, mas continua emocionalmente presa à falta. Ela quer abundância, mas desconfia do crescimento. Quer novas oportunidades, mas se sente insegura diante do novo. Quer receber mais, mas carrega culpa, medo ou desconforto quando a vida começa a se expandir. Neste vídeo, eu quero conversar com você sobre como a mentalidade de escassez age em silêncio, como ela bloqueia sua prosperidade e como você pode começar a reprogramar sua mente para uma relação mais consciente, madura e aberta com a abundância. Porque prosperar não é apenas ganhar mais. Prosperar é deixar de viver como se a vida fosse sempre pequena, insuficiente e ameaçadora. Então fique comigo até o final, porque talvez este vídeo ajude você a perceber que a escassez que mais limita sua vida pode não estar fora, mas dentro da forma como sua mente foi treinada a interpretar a realidade. Pare de viver na escassez. Reprograme sua mente para prosperar. E para começar, precisamos entender o que realmente é a mentalidade de escassez. A mentalidade de escassez é a crença profunda de que nunca há o suficiente. Nunca há dinheiro suficiente. Nunca há tempo suficiente. Nunca há oportunidade suficiente. Nunca há amor suficiente. Nunca há reconhecimento suficiente. Nunca há segurança suficiente. Nunca há espaço suficiente para você crescer. Ela faz a pessoa viver em estado permanente de defesa. Como se a vida fosse uma disputa constante. Como se toda conquista de alguém significasse uma perda para outra pessoa. Como se o mundo fosse um lugar onde é preciso se proteger o tempo todo, economizar energia o tempo todo, desconfiar o tempo todo e esperar o pior o tempo todo. A escassez cria uma sensação interna de aperto. A pessoa até pode sorrir, trabalhar, produzir, estudar, se esforçar, mas por dentro existe uma tensão constante. O medo de não dar conta. Um receio de não ter o bastante. Uma impressão de que a qualquer momento tudo pode desmoronar. E o mais perigoso é que a mentalidade de escassez se disfarça de realismo. A pessoa diz: eu só estou sendo pé no chão. Eu só não quero me iludir. Eu só não quero arriscar. Eu só não quero passar vergonha. Eu só não quero perder o pouco que tenho. Mas muitas vezes por trás desse suposto realismo, existe uma mente treinada para permanecer pequena. Uma mente que aprendeu a sobreviver, mas ainda não aprendeu a expandir. A mentalidade de escassez não é falta de inteligência. Muitas pessoas extremamente inteligentes vivem presas nela. Ela também não é falta de esforço. Há pessoas que trabalham muito, estudam muito, se dedicam muito, mas continuam internamente presas ao medo da falta. A escassez é uma programação. E toda programação repetida por tempo suficiente começa a parecer verdade. Pare de viver na escassez. Reprograme sua mente para prosperar. Mas antes de reprogramar, é importante perceber como essa programação foi instalada.
Ninguém nasce acreditando que não merece prosperar. Ninguém nasce achando que a vida precisa ser sempre difícil. Ninguém nasce sentindo culpa por receber, medo de crescer ou vergonha de querer mais. Essas ideias vão sendo absorvidas ao longo do tempo. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde dinheiro era sempre motivo de preocupação. Onde as conversas sobre contas, dívidas, falta, crise e dificuldade eram constantes. Talvez você tenha ouvido frases como: dinheiro não nasce em árvore, rico não presta, a vida é dura, quem sonha alto cai feio, é melhor garantir o pouco do que arriscar pelo muito, felicidade demais não dura. Talvez você tenha visto pessoas que amava sofrendo por falta de recursos, brigando por dinheiro, se anulando por necessidade ou abrindo mão dos próprios sonhos para sobreviver. E mesmo que ninguém tenha ensinado diretamente, sua mente entendeu uma mensagem. Prosperidade é difícil, dinheiro é tensão, crescer é perigoso, desejar mais pode trazer dor. Com o tempo, essas experiências criam associações emocionais. A mente não registra apenas fatos. Ela registra sentimentos. Se a falta foi acompanhada de medo, vergonha, briga ou insegurança, a ideia de prosperidade também pode ficar carregada de ambivalência. A pessoa quer dinheiro, mas teme o que ele pode provocar. Quer crescer, mas teme perder vínculos. Quer ser reconhecida, mas teme ser julgada. Quer viver melhor, mas se sente culpada por desejar algo além do básico. E assim a mente vai criando um limite invisível. Um teto interno. Um ponto até onde a pessoa se permite ir. Quando começa a passar desse ponto, surge ansiedade, autossabotagem, procrastinação, medo ou desconforto. Não porque a pessoa não queira prosperar, mas porque a mente antiga ainda interpreta a expansão como risco. Pare de viver na escassez. Reprograme sua mente para prosperar. E talvez você esteja se perguntando: como saber se eu ainda vivo nessa mentalidade? Existem sinais muito claros. O primeiro sinal é pensar sempre no que falta. A mente em escassez tem dificuldade de reconhecer o que já existe. Ela olha para a vida e imediatamente encontra ausência. Falta dinheiro. Falta tempo. Falta apoio. Falta sorte. Falta oportunidade. Falta preparo. Falta coragem. Falta tudo. Isso não significa ignorar problemas reais. Problemas existem. Mas quando a mente está em escassez, ela se concentra tanto na falta que perde a capacidade de enxergar recursos, caminhos e possibilidades. O segundo sinal é sentir culpa por querer mais. Muitas pessoas carregam a ideia de que desejar prosperidade é egoísmo. Como se querer uma vida melhor fosse ingratidão. Como se buscar conforto, liberdade e crescimento fosse sinal de vaidade ou ambição negativa. Mas existe uma grande diferença entre ganância e expansão consciente. Ganância é querer acumular sem propósito, sem ética, sem sensibilidade. Prosperidade consciente é desejar viver melhor, contribuir mais, cuidar melhor de si e ampliar a própria capacidade de gerar valor. O terceiro sinal é se comparar o tempo todo. A mente em escassez vive olhando para o crescimento dos outros como ameaça. Quando alguém próspera, ela não pensa: isso mostra que é possível. Ela pensa: ficou menos para mim. Ou então: por que ele conseguiu e eu não? Essa comparação enfraquece a energia, rouba a presença e faz a pessoa se sentir sempre atrasada. O quarto sinal é se sabotar quando as coisas começam a melhorar. Esse é um dos sinais mais fortes. A pessoa recebe uma oportunidade e não aproveita. Começa um projeto e abandona. Ganha mais e logo cria um desequilíbrio. Entra em uma fase boa e começa a esperar que algo dê errado. É como se a mente não conseguisse sustentar a abundância por muito tempo, porque a falta é mais familiar. E o quinto sinal é confundir segurança com estagnação. A pessoa diz que está buscando estabilidade, mas no fundo está evitando crescer.
Evita decisões, evita conversas, evita exposição, evita mudanças, evita riscos calculados. E chama isso de prudência, quando muitas vezes é apenas medo vestido de sensatez. Pare de viver na escassez. Reprograme sua mente para prosperar. E aqui existe um ponto muito importante. A escassez não é apenas financeira. Existe também a escassez emocional. A escassez emocional aparece quando a pessoa sente que nunca é suficiente. Nunca é boa o bastante. Nunca é amada o bastante. Nunca é reconhecida o bastante. Nunca está pronta o bastante. Nunca merece descanso, prazer, cuidado ou alegria sem culpa. Essa escassez emocional cria um vazio que dinheiro nenhum resolve sozinho. Há pessoas que até conseguem recursos, mas continuam se sentindo pobres por dentro. Continuam vivendo com medo, comparação, ansiedade, desconfiança e sensação de insuficiência. Isso mostra que prosperidade verdadeira não é apenas acumular. É também curar a relação interna com merecimento, valor e segurança. A pessoa emocionalmente escassa pode rejeitar elogios, desconfiar de afeto, diminuir suas conquistas, esconder seus talentos e aceitar menos do que merece porque, em algum lugar profundo, não acredita que pode receber mais sem pagar um preço doloroso. E isso afeta tudo. Afeta o trabalho, os relacionamentos, o dinheiro, as escolhas e até os sonhos. Porque quando alguém não se sente digno de coisas boas, pode até desejar uma vida melhor, mas terá dificuldade de receber, sustentar e expandir essa vida. Por isso, reprogramar a mente para prosperar também significa aprender a receber. Receber reconhecimento sem se encolher. Receber dinheiro sem culpa. Receber oportunidade sem se sentir impostor. Receber amor sem desconfiar o tempo todo. Receber descanso sem achar que está sendo improdutivo. A prosperidade começa quando você deixa de tratar o bem como algo estranho, perigoso ou temporário. Pare de viver na escassez. Reprograme sua mente para prosperar. Mas é importante deixar algo muito claro. Abundância não é fantasia. Abundância não significa negar problemas. Não significa fingir que tudo está perfeito. Não significa acreditar que basta pensar positivo e a vida vai resolver tudo sozinha. Não significa ignorar boletos, responsabilidades, limitações reais ou desafios concretos. A abundância consciente é outra coisa. É a capacidade de reconhecer dificuldades sem se tornar prisioneiro delas. É olhar para um problema e perguntar: qual recurso eu ainda não estou vendo? Que habilidade preciso desenvolver? Que decisão posso tomar agora? Que porta posso abrir? Que conversa preciso iniciar? Que padrão preciso encerrar? A mente em abundância não é ingênua. Ela é criativa. Ela não nega a realidade, mas também não se ajoelha diante dela como se nada pudesse mudar. Existe uma grande diferença entre pensamento positivo superficial e reprogramação mental verdadeira. O pensamento positivo superficial diz: vai dar tudo certo, mesmo sem mudança interna e sem ação. A reprogramação mental verdadeira diz: eu posso aprender a pensar, sentir, decidir e agir de forma mais alinhada com a realidade que desejo construir. Abundância não é ficar esperando. É expandir percepção, energia e atitude. É perceber que a vida não se transforma apenas porque você deseja, mas porque você começa a se tornar uma pessoa mais compatível com a transformação. Por isso, o canal Ative a Mente trabalha uma ideia central. A realidade começa na mente, mas só se transforma quando o pensamento, emoção e ação caminham juntos. Pare de viver na escassez. Reprograme sua mente para prosperar. Agora vamos para a parte prática. Como começar essa reprogramação? O primeiro passo é identificar a linguagem da escassez dentro de você. Preste atenção nas frases que surgem automaticamente. Eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, isso não é para mim, é difícil demais, dinheiro sempre falta, oportunidade nunca aparece, eu não tenho sorte, tudo para mim é mais complicado.
Essas frases parecem apenas pensamentos, mas funcionam como comandos internos. Quanto mais você repete, mais sua mente busca confirmações para provar que elas são verdadeiras. O segundo passo é substituir perguntas de fechamento por perguntas de abertura. Em vez de perguntar por que nada dá certo para mim, pergunte: qual pequeno passo eu posso dar hoje para criar mais clareza? Em vez de por que eu nunca tenho dinheiro, pergunte: que relação eu estou construindo com o dinheiro e com o valor que eu gero? Em vez de e se eu falhar, pergunte: o que posso aprender e ajustar se algo não sair perfeito? Perguntas melhores criam percepções melhores. O terceiro passo é praticar gratidão sem passividade. Gratidão não é conformismo. Gratidão é reconhecer o que já existe para não viver hipnotizado apenas pelo que falta. Quando você reconhece recursos, apoio, habilidades, aprendizados e possibilidades, sua mente sai do modo de carência absoluta e começa a perceber movimento. O quarto passo é criar evidências de abundância por meio de ações pequenas. Organizar suas finanças. Cuidar melhor do seu tempo. Finalizar algo que começou. Estudar algo que aumenta seu valor. Valorizar seu trabalho. Melhorar sua comunicação. Dizer não para ambientes que drenam sua energia. Dizer sim para decisões que abrem espaço. A mente muda quando percebe novas evidências. E cada ação coerente é uma evidência de que você não está mais vivendo apenas no padrão antigo. O quinto passo é aprender a sustentar o desconforto da expansão. Crescer pode dar medo. Receber mais pode causar estranhamento. Cobrar mais pode gerar culpa. Aparecer mais pode trazer insegurança. Mas nem todo desconforto é sinal de perigo. Às vezes, é apenas a mente se ajustando a uma realidade maior. Pare de viver na escassez. Reprograme sua mente para prosperar. E agora quero deixar um exercício simples para você fazer hoje. Pegue um papel e escreva esta frase: a minha mente aprendeu que prosperidade significa. Depois complete livremente. Não filtre. Não tente escrever bonito. Apenas deixe sair. Talvez você escreva: prosperidade significa risco. Prosperidade significa cobrança. Prosperidade significa liberdade. Prosperidade significa culpa. Prosperidade significa paz. Prosperidade significa medo. Prosperidade significa algo que não é para mim. Observe o que aparece. Depois escreva uma segunda frase: a partir de hoje, eu escolho reconstruir minha relação com a prosperidade para que ela signifique. E complete com uma nova visão. Pode ser: prosperidade significa equilíbrio. Prosperidade significa liberdade com responsabilidade. Prosperidade significa viver com mais consciência. Prosperidade significa cuidar melhor de mim e contribuir mais com o mundo. Prosperidade significa expandir sem perder minha essência. Esse exercício ajuda você a perceber quais significados antigos ainda estão associados à prosperidade. Porque a mente não busca apenas dinheiro, sucesso ou oportunidades. Ela busca o significado emocional que dá a essas coisas. Se prosperidade significar perigo para sua mente, você vai bloqueá-la. Se significar culpa, você vai evitá-la. Se significar perda de identidade, você vai se sabotar. Mas se prosperidade começar a significar expansão consciente, segurança interior, liberdade e contribuição, sua mente passa a abrir espaço para uma nova relação com a abundância. Esse é o início da reprogramação. Pare de viver na escassez. Reprograme sua mente para prosperar. Essa não é apenas uma frase motivacional. É um chamado para observar como você foi treinado a pensar, sentir e reagir diante da vida. A escassez pode ter feito parte da sua história, mas ela não precisa comandar o seu futuro.
Você pode ter aprendido a desconfiar, a se proteger, a esperar pouco, a sentir culpa por querer mais, a se comparar, a se diminuir ou a acreditar que prosperidade é algo distante. Mas aquilo que foi aprendido também pode ser transformado. Reprogramar a mente para prosperar não significa negar a realidade. Significa parar de olhar para a realidade apenas pela lente da falta. Significa reconhecer recursos, ampliar possibilidades, mudar a linguagem interna, criar novas evidências, agir com mais consciência e aprender a sustentar uma nova identidade. Prosperidade não é apenas ter mais. É tornar-se mais aberto, mais lúcido, mais inteiro, mais responsável e mais compatível com uma vida em expansão. E talvez o primeiro passo seja este: parar de repetir mentalmente que não existe o suficiente para você. Existe espaço. Existe caminho. Existe aprendizado. Existe possibilidade. Existe uma nova fase esperando uma nova forma de pensar. Se este vídeo fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu libero a escassez e ativo minha prosperidade. Essa frase pode ser o início de uma nova relação com a sua própria mente. Se inscreva no canal, ative a mente, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que prosperidade começa dentro, mas se fortalece com escolhas, presença e ação. Porque a sua mente pode ter aprendido a viver na falta, mas ela também pode aprender a viver em expansão. Pare de viver na escassez. Reprograme sua mente para prosperar. Bem-vindo ao Ative a Mente. Aqui, a transformação começa dentro.